Demorei, mas voltei. Peço desculpa pela demora. Primeiro queria agradecer muito toda a recepção que eu tive com o meu primeiro vídeo. Foi incrível, sério. Eu quero fazer mais, eu vou fazer mais. Eu demorei agora por questões minhas, mas eu prometo que eu vou tentar fazer com mais regularidade. E várias pessoas falaram que eu estava mexendo muito no meu cabelo, também que eu também estava nervoso, eu estava falando meio estranho. Não vai acontecer nesse vídeo, eu estou mais relaxado, prendi o cabelo, então vamos lá, que agora é para valer. No vídeo passado, nós falámos sobre a jornada do herói, ou o monomito, usando como exemplo Star Wars, episódio 4. E neste vídeo eu gostaria de falar mais sobre o primeiro campo. Uma coisa que eu dei um teaser naquele primeiro vídeo, que agora já vai começar a entrar, que é um assunto muito falado no roteiro. Existem três campos, o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente vai falar sobre o primeiro, que basicamente o primeiro campo é o filme cuja jornada é mais importante do que qualquer outro elemento da história. Não sei se ficou muito claro, mas vamos lá. Nós temos um personagem andando por um caminho, superando obstáculos para chegar num objetivo. O importante nesta história aqui vai ser quais os obstáculos dele e o que ele vai fazer para chegar no objetivo dele. Isso é o filme Primeiro Campo. Entendeu? Não é quem é o personagem especificamente, porque essa não é a coisa mais importante do Primeiro Campo, mas sim o que ele faz, como ele faz. E é por isso que normalmente nesses filmes é muito normal a existência de uma moral maior, de ter que mostrar o nosso personagem principal tendo um chamado misbehavior, que é um comportamento não aceite ou julgado como errado. Ele vai ultrapassar esse misbehavior, vai começar a ser uma pessoa melhor para alcançar um objetivo, para se tornar uma pessoa melhor ou para salvar o mundo, digamos assim. E isso é o primeiro campo, é a coisa mais simples, é o que mais tem na história dos filmes ever, sempre. Beleza? E é por isso que neste filme eu vou comentar sobre o grande rei do primeiro campo, que eu considero ser o grande rei do primeiro campo. Não é o Zemeckis, o Robert Zemeckis, não é o Steven Spielberg, apesar de ser um bom argumento. Vamos falar hoje sobre Adam Sandler. Adam, o Deus Sandler. O Adam Sandler é aquela pessoa mega polarizada. Ou você ama, ou você odeia. Se você odeia Adam Sandler, peço, por favor, que se desinscreva no meu canal e nunca mais olhe na minha cara. Eu estou brincando. Não se desinscreve. Por favor. Mas enfim, amando ou odiando, ele é uma pessoa que pegou a forma do primeiro campo, conseguiu botar, se não em todos, na maior parte dos filmes dele, e não tem como negar que ele tem essa fórmula 100% estabelecida. E é por isso que ele consegue fazer direitinho, ele aprendeu a fazer direitinho, ele claramente estudou, e ele consegue vender tranquilo. A gente sabe o que esperar de um filme do Adam Sandler. E não tem problema a gente saber o que esperar. A gente vai ver, a gente vai gostar, porque a gente sabe que é o Adam Sandler. Entendeu? A gente cresceu com os filmes dele. Que atira a primeira pedra quem nunca chorou com um clique. Que inclusive é um dos filmes que a gente vai falar hoje. Ok? Beleza. Então vamos lá. Para me preparar para esse vídeo e para vocês não falarem que eu só estou falando assim que lá do primeiro campo por falar, eu reassisti, no caso. 2 deles eu vi pela primeira vez e 2 eu já tinha visto. Para a gente analisar exatamente como é que é o primeiro campo. E o primeiro campo, o que é? Eu vou ver se eu consigo botar uma imagem aqui assim. É estranha, mas isso aqui são, se não todos, quase todos os filmes da Sandler. Dá para botar nisso aqui. Como? Eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. Então beleza, peguei 4 filmes. Os 4 filmes foram Billy Madison, Happy Gilmore, Click e Esposa de Mentirinha, acho que se chama, né? Em inglês é Just Go With It. Antes que fiquem tristes de eu falar, mas ele não pegou como se fosse a primeira vez. Gente, eu queria. Mas como eu queria analisar filmes em que o Adam Sandler realmente teve um dedo na história e tipo, teve uma ação além de atuar, atrás das câmaras também, eu peguei esses filmes porque em 2 ele foi roteirista e em 2 ele foi produtor. Como se fosse a primeira vez, ele foi só ator. Lembram da linha? Beleza, a gente vai usar ela agora. Para vocês verem, eu fiquei anotando no caderno quando eu fui vendo os filmes, e vocês verem que eu realmente fui usando
essa linha em todos os filmes, junto com as anotações. Exatamente porque você conseguia ir seguindo os acontecimentos nessa linha que eu chamo a linha de primeiro campo. A curva, na verdade, desculpa. A curva do primeiro campo. Vamos lá. Começando por Billy Madison. O misbehavior e a moral de Billy Madison, digamos assim, é que ele é uma criança mimada. Ele nunca conseguiu crescer de verdade porque ele fica uma criança mimada para o resto da vida dele. E ele tem um problema com o alcoolismo. Isso é uma coisa muito recorrente do filme. Inclusive, quando ele cai para o fundo do poço, ele volta com álcool. Então nós temos essas duas características muito grandes do nosso personagem, que é o alcoolismo e a criança mimada. Então vamos lá, vamos seguir os passos agora enquanto a gente põe eles na linha. O chamado para a aventura, digamos assim, que é quando começa a subir a linha, é quando ele entra para a escola e ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele está passando os anos da escola, pipipi, popopó, até que o Eric, que é o mauzão da história, ele faz a chantagem com o diretor da escola e tem um jeito de tirar ele da escola. Falei escola 30 vezes. Daí ele fica mal e desce. Aí ele volta para o alcoolismo, volta a ficar puto, pipipi, popopó. Mas aí a gente tem quem a gente pode considerar a mentora, que é a professora, que também vai ser o lance amoroso do Billy, que ajuda ele a voltar para cima, que fala, você consegue fazer isso. Vamos lá. E aí é quando a curva começa a subir de novo, até a hora que ele faz o quiz final lá, dá aquela treta toda, mas no final ele consegue terminar a escola e no final ele dá a empresa lá para o amiguinho dele que sempre estava do lado dele. Temos a curva, ele entra na escola, chantagem, volta para a escola e tudo dá certo no final. Entendeu? E agora a gente vê isso com todos os outros filmes também. Happy Gilmore é um pouquinho mais simples, digamos assim. O nosso misbehavior do personagem é a agressividade, é o fuzil curto. E ele vai tendo de lidar com isso também jogando o golfe. Ele entra no circuito, tudo dá certo, ele fica super famoso. Ai meu Deus, é suspenso do circuito, mas ele consegue dar uma volta por cima. Ele faz a aposta lá com o cara. No final dá tudo certo, ele ganha. Esse é o filme. Vocês estão vendo o padrão, né? E agora chegamos ao famigerado tearjerker, como eu gosto de chamar, que é o que faz a gente chorar. Se você não chorou com o clique, você é um monstro. Eu anotei muita coisa no clique, então peraí. O misbehavior e a moral do nosso clique é muito claro. É o fato dele botar o trabalho em primeiro lugar, é o fato dele não dar muita atenção à família, então a moral principal do filme é carpe diem. Aproveite o seu dia e aproveite o seu tempo com a família, etc. Mas isso é extremamente claro no filme inteiro. É muito complicado a gente ver hoje em dia o Clique e esses filmes porque a gente tem que dar uma militada, né? É complicado porque o Clique ainda rola uma leve gordofobia, até uma transfobia também rola. Infelizmente ela hoje em dia não dá para ser muito passada. Mas não é o tema desse vídeo aqui, eu só quis deixar claro também porque é o tipo de coisa que a gente não pode deixar passar. Temos ele no seu mundo comum, que ele é um arquiteto super workaholic envolvido no trabalho. Ele vai atrás de um controle universal, porque a família do lado tem, e ele está chato de ter tanto controle em casa. E é quando ele pega o controle que começa a subir. Ele vê como que ele consegue apelar um monte de coisa, ele entende lá os empresários japoneses que ele não entende nada, e ajuda no trabalho, pipipi, vai subindo. Começa a descer quando ele nota que o controle tem piloto automático. Tudo que ele pulou antes no início, começa a pular automaticamente mesmo sem ele querer. E começa a pular momentos com família, começa a pular todo tipo de doença, e quando vê, tipo, pulou metade da vida dele, ele perdeu por causa do controle. Até quando ele vê o pai morrendo, nossa senhora, é muito bad. E o fundo do poço é quando ele vê a mulher com outro, o pai morto e enfim. Daí a nossa subida, nesse filme ela acontece muito tarde. Porque você vê que ele fica na merda por muito tempo. Tipo, esse filme é pesado, mano. E então a gente só vê a subida mesmo depois de ele ficar no fundo do poço, quando no final a gente vê que é tudo um sonho. Ele tem que morrer para saber que ele não tem que desperdiçar a vida e que depois ele vai começar a aproveitar tudo, entendeu? Então a subida é logo no finalzinho assim.
Eu gosto de Clique, mano. Apesar dos pesares, é um puta filme. E dá para chorar bem, dá para analisar bem bonitinho. Então vamos lá. Falando do Clique, agora a gente passa para Just Go With It, ou Esposa de Mentirinha. Uma curiosidade que eu descobri sobre pesquisando o filme e tudo é Just Go With It. É um remake de uma peça que também virou filme nos anos 60, se não me engano, chamada Flor de Cactos, em que um dentista recruta a enfermeira dele para ser a esposa dele para conseguir conquistar a namoradinha dele. É a mesma história, basicamente, entendeu? Só que muda as profissões. Mas enfim, é uma coisa que eu não sabia e foi legal de eu descobrir também. É uma curiosidade só. O Just Go With It, o Misbehavior, junto com a moralidade, seria a mentira dele. Tipo, como ele gosta de mentir e como ele tem os seus problemas de intimidade e a sua distância emocional. Uma coisa bem Charlie Sheen, bem Dois Homens e Meio, mas enfim, super usado. Você vê, nós temos o cirurgião plástico, que é super famoso no meio dele, bem rico. Tem a sua secretária, que é a Jennifer Aniston, nesse filme. E ele pede a ajuda dela para fingir ser a esposa dele para conseguir... Qual é o nome? Seduzir a namoradinha porque ela viu o anel e ele falou que era divorciado. Enfim, vejam o filme. É um filme ok, não é nem muito nem menos. Daí você vê que eles têm toda uma história engraçada quando eles vão para o Havaí e tudo. É toda a história subindo, toda a história fluindo, tranquilo, pipipi. E é quando eles começam a se apaixonar, o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Aí eles descobrem que estão apaixonados de verdade e, pau, decidem se casar naquela hora. O Adam Sandler e a outra mina lá. Aí, meu Deus do céu. E nesse caso, a descida é muito rápida. Puxa vida, eles vão se casar, não vai ter Jennifer Aniston. E aí temos a subida também vem super rápido, que é quando fala, ah não, eu desisti de casar com ela, afinal eu vou querer ficar com você, tá bom. E é isso. Basicamente, eu só queria mostrar para vocês como essa curva, que é a curva do primeiro campo, ela pode ser usada de esqueleto de muitos filmes da atualidade e principalmente de muitos filmes de Adam Sandler. Você consegue... Eu convido você a fazer um exercício, caso você queira. Não chama de exercício, vou fazer uma brincadeira. Pega um filme muito clássico, pega um filme da Pixar, por exemplo. Pega Moana, inclusive, vou falar de Moana aqui porque eu já queria deixar falado sobre o canal dos meus amigos aqui, do Victor Ortona, do Jobs e do Henry. Eles têm um canal chamado Manivela Audiovisual. Inclusive eles mencionaram o meu vídeo anterior. E o Victor fala sobre a mitologia de Moana. E eles falam também sobre um pouco da jornada do herói da Moana. Então é um vídeo super legal que vale a pena. Vou deixar o link na descrição, vejam. Mas enfim, podem usar Moana, por exemplo. Podem usar o Rei Leão. Qualquer um desses filmes super clássicos. Pega, desenha essa curva e vai analisando. Vocês vão ver que se encaixa super bonitinho nessa curva. Porque é muito usada e tipo... E é um recurso, mano, que vende. E é isso. Inclusive só para falar agora um pouco de mim, que eu estou fazendo o meu curso na roteiraria, eu já terminei, agora tenho só que entregar o meu projeto final. Eu estou escrevendo um roteiro de um longa-metragem e para me ajudar, eu estou fazendo um filme do primeiro campo, que eu acho que é uma coisa que eu queria muito mais estudar e fazer direitinho. Eu já botei tipo toda a história como ela iria ser feita na curva. E é isso, gente. Digam o que é que vocês acharam. Comentem, se inscrevam no canal, me deem dicas. Foi melhor esse vídeo? Foi pior? Porquê? Pipipi, popopó. Eu vou deixar já agora em baixo quem não me segue, porque, enfim, eu tenho Instagram, tenho Twitter e caso vocês queiram falar comigo, estou disponível. Tá bom. Um beijo. Obrigado e até a próxima.